Olá, muito boa noite para você. Boa noite, o Repórter Brasil começa agora. Um sinal de recuperação no sul do país. As vendas voltaram à região central de Porto Alegre, onde há pouco mais de um mês não havia nem energia elétrica. A Câmara dos Deputados deve criar grupo de trabalho sobre o projeto de lei que aumenta as penas para o aborto. Em reunião de líderes hoje, a mensagem foi manter a votação da proposta para depois do recesso. E mais. 7 cidades baianas estão entre as 10 mais violentas do Brasil. A primeira é Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. E Salvador é a capital com mais homicídios do Brasil. Pesquisa mostra que brasileiros se preocupam com o consumo de álcool e maioria aprova o aumento de impostos sobre bebidas alcoólicas como forma de reduzir consumo. Por ano, são cerca de 3 milhões de mortes no mundo associadas ao uso do álcool. A chuva diminuiu no sul, mas ainda tem rios subindo depois dos temporais do fim de semana. Com a cota de inundação superada, alguns municípios voltaram ao cenário de maio. 1.200 pessoas ficaram desalojadas e 200 estão em abrigos. STF aceita denúncia. Irmãos Brazão são réus no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Recuperado na Europa, livro do século XIX que foi furtado de um museu em São Paulo. Brasil avança no combate à fome e discute exemplos de políticas públicas que possam acabar com a insegurança alimentar. Tecnologias sociais como hortas comunitárias, cozinhas solidárias são ferramentas importantes para garantir a segurança nutricional e alimentar em todo o país. Das 10 cidades brasileiras com maior quantidade de assassinatos em 2022, 7 estão na Bahia. E um dos motivos é a guerra entre facções criminosas. Essa é uma das informações divulgadas no Atlas da Violência, que foi publicado hoje, que também traz outro dado muito importante. A violência sexual é a principal agressão a meninas que têm entre 10 e 14 anos. O Atlas da Violência mostra que em 2022, o Brasil registrou mais de 46.400 assassinatos, taxa que se mantém estável desde 2019. A maioria das vítimas eram negros e jovens. A região Nordeste é a mais violenta. Das 10 cidades com mais de 100 mil habitantes que ocupam o topo da lista, 7 estão na Bahia. A primeira é Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. E Salvador é a capital com mais homicídios do Brasil. Do outro lado está a região Sudeste, com a menor taxa de homicídios. O Atlas também revela que mais de 221 mil mulheres foram vítimas da violência no país em 2022. Até os 9 anos, as meninas sofreram mais com a negligência. Dos 10 aos 14, com a violência sexual. E dos 15 aos 69, o que prevaleceu foi a violência física. A principal forma que nós temos hoje de enfrentar a agressão física, a violência doméstica, é através da Lei Maria da Penha. Nós temos uma importante lei que é uma das melhores do mundo no acolhimento a mulheres em situação de violência doméstica. O nosso desafio é fazer com que essas mulheres sejam acolhidas na prática. Muitas vezes essa mulher sofre calada, sofre em silêncio e só vai pedir ajuda quando pede uma situação já muito grave, que ela está exposta a formas de violência muito graves. O número de homicídios está subnotificado no Brasil, segundo a pesquisa, por conta das mortes ocultas, que são aquelas que os médicos legistas não conseguem identificar a causa, se foi suicídio, agressão ou acidente. Em 2022, as mortes ocultas chegaram a quase 6 mil no país, com São Paulo liderando o topo desse ranking. A gente vive um país que informação é poder, país cartorial. Então a polícia não quer disponibilizar o dado para a saúde, cada um fica no seu quadrado, com os seus próprios dados, e com isso a gente não tem informações de qualidade para pensar uma política com P maiúsculo. Pois é, em relação a esses homicídios ocultos contabilizados e divulgados no Atlas da Violência, São Paulo foi o estado onde isso mais ocorreu, segundo esse relatório, seguido do Rio de Janeiro e depois Ceará. Nesse contexto, São Paulo deixaria de ser o estado menos violento do país, contabilizando essas que não foram contabilizadas originalmente.
Pois é, da capital paulista, a repórter Vanessa Casalino vai falar sobre esse assunto. Vanessa, boa noite. Boa noite, Yara Porta Nova. Boa noite a todo mundo que está com a gente. Esses homicídios ocultos são mortes violentas que o Estado não registra como homicídio, mas que tem grande probabilidade de ser. Segundo os pesquisadores, essa estimativa é feita com base em registros do próprio Estado, em que não é possível definir a causa dessa morte violenta. Se foi um homicídio, se foi um suicídio ou se foi um acidente. Então, esses homicídios ficam ocultos das estatísticas. Para a gente ter uma ideia, só no ano de 2022, o Brasil pode ter registrado quase 6 mil desses homicídios ocultos. E de 2019 a 2022, esse número pode chegar a 24 mil. Depois de São Paulo, vem o Rio de Janeiro e o Ceará, que teriam mais números desses homicídios ocultos. Nós conversamos com a IPEA para tentar entender por que isso acontece. E entre os motivos, o principal é simples: não há um cruzamento entre os dados do Ministério da Saúde e das polícias, e por isso nós ficamos com este retrato impreciso da realidade. Ainda segundo o IPEA, a principal consequência dessa fotografia que não corresponde à realidade é que a gente não consegue diagnosticar o que está acontecendo e com isso não conseguimos fazer políticas públicas capazes de combater a violência. Veja. Entre 2012 e 2022, foram cerca de 136 mil pessoas no Brasil que morreram de morte violenta e o Estado não soube aferir porque aquela pessoa morreu. No nosso trabalho, nós concluímos que dessas 136 mil pessoas, cerca de 56 mil tinham morrido de fato por homicídio, né? Sendo que desses 56 mil, 40% estão concentrados no estado de São Paulo, que é uma situação absolutamente escandalosa e que precisa ser revista para se melhorar esse termômetro e entender o que está acontecendo, até para se pensar políticas qualificadas, baseadas em bons diagnósticos, em bons dados. Apesar de não estar proporcionalmente entre as cidades mais violentas do país, segundo o Atlas da Violência, esse que a gente falou aí, o Rio de Janeiro está sempre nos holofotes quando a gente fala de casos de tiroteios e mortes de inocentes, tanto de policiais quanto de cidadãos comuns. Pois é, para se ter uma ideia da situação, somente entre ontem e hoje, 6 pessoas morreram durante confrontos armados. A gente está falando do Rio de Janeiro. Essa manhã, 2 dessas pessoas foram assassinadas na linha amarela, via expressa e muito movimentada na capital fluminense. A gente vai chamar a repórter Fernanda Cruz, que tem mais informações do Rio de Janeiro. Boa noite, Fernanda. Uma boa noite a você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Como vocês disseram, essas vítimas foram atingidas durante uma tentativa de assalto que ocorreu na linha amarela, que é uma das vias expressas mais movimentadas aqui no Rio de Janeiro, na altura de Bom Sucesso. Débora Vilas Boas Pires da Silva, de 27 anos, estava em um ponto de ônibus e José Carlos da Silva, de 64 anos, estava dentro de um ônibus quando eles foram atingidos. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos estavam dentro de um carro quando eles tentavam roubar 2 pessoas que estavam sobre uma moto na manhã de hoje. Um policial militar percebeu essa movimentação e decidiu agir. Foi quando houve o confronto e aí um dos suspeitos foi ferido e detido e os outros suspeitos fugiram. 2 armas foram apreendidas e uma arma do policial militar também foi apreendida e vai ser enviada para a perícia. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, somente neste ano de 2024, 50 pessoas foram vítimas de balas perdidas aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. 13 pessoas morreram e 37 ficaram feridas. Agora vamos acompanhar outros casos de violência que ocorreram apenas nas últimas 48 horas aqui no Rio de Janeiro. Ontem, no Morro do Engenho da Rainha, na zona norte do Rio, uma troca de tiros durante uma operação da polícia deixou uma vítima inocente morta. O idoso Marcelo Ressol, de 60 anos, estava na porta de casa quando foi baleado. Ele chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu e faleceu. Moradores da região fizeram um protesto contra o assassinato e exigiram justiça. No Morro da Mineira, no centro do Rio, uma menina de 5 anos, que estava indo para a escola, foi baleada na manhã de ontem e levada
levada para o Hospital Souza Aguiar, próximo ao local da ocorrência. Segundo a polícia, ela foi atingida durante confrontos entre criminosos que deixaram 2 suspeitos mortos. O hospital informou que o estado de saúde da menina é estável. Não é possível que nós temos uma sociedade, não é possível que nós temos um estado com uma média de 2 crianças baleadas por mês e não tenhamos um plano de segurança que seja voltado exclusivamente a isso, né? A olhar esses dados, a olhar essas vítimas, a olhar essas famílias que também estão ali desamparadas e pensar numa solução que atenda esse problema. Depois da morte de 2 policiais em operações no Complexo da Maré na semana passada, mais um agente da PM foi assassinado. O sargento Renato Lopes de Almeida foi baleado em uma tentativa de assalto na rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso está sendo investigado. Quando você tem ações policiais que não são conectadas a um plano, um objetivo de segurança maior, apenas ações isoladas, você tem uma exposição e uma autoexposição dos próprios agentes de segurança que também estão ali na ponta. É de se questionar. A polícia está ali para preservar vidas. Se ela está ali para preservar vidas, se ela está ali para servir e proteger, por que o número de vítimas é tão alto nesse episódio com a participação da polícia? O aumento no número de casos de violência em escolas também tem chamado a atenção de autoridades e da comunidade. Pois é, você vai conferir agora a reportagem da Rede Minas, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, que o ano passado aumentou em 50% o número de registros de ataques no ambiente escolar. Os números assustam. As denúncias de casos envolvendo violência nas escolas subiram cerca de 50% em 2023, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. As regiões com maior número de registros são, respectivamente, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Um colégio de BH foi alvo do acontecimento. É a Escola Municipal Governador Carlos Lacerda, que fica no bairro Ipiranga, região nordeste da capital. Foi na instituição que um adolescente de 13 anos é suspeito de ter esfaqueado 2 colegas. Uma menina de 12 anos que estava sentada em uma mureta e um menino de 13 anos que tentou ajudá-la. Depois de atingidos, os adolescentes correram até a diretoria e foram conduzidos para o Hospital Odilon Beres, em Belo Horizonte, na região noroeste. A pergunta que fica é: por que essa situação continua acontecendo com tanta frequência no ambiente escolar? Em 14% das ocorrências, as vítimas são pessoas com deficiência. O levantamento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania indica ainda que as principais violências no ambiente educacional são de ordem emocional, envolvendo constrangimento, ameaça, bullying e injúria. O ambiente escolar, que é voltado para a diversidade, que é voltado para o diálogo, quando você tem um ambiente propício à violência, na verdade, acontece o efeito contrário disso, né? Ou seja, as crianças não vão para a escola, as crianças não querem frequentar aquele ambiente, né? Que a escola, quanto mais desorganizada ela é, mais há um ambiente propício para a violência escolar. A solução para reverter essa triste realidade passa pela parceria entre pais e a escola. Além disso, é importante o estímulo a políticas públicas que capacitem a comunidade escolar. A formação docente, que é também, as pesquisas elas vão demonstrar que os próprios professores sentem falta dessa formação, é fundamental para que o professor também se sinta preparado para esse combate também. A Polícia Civil informou que o adolescente acusado de esfaquear os colegas foi apreendido em flagrante e encaminhado para a Vara da Infância e da Juventude da capital, Belo Horizonte. As vítimas que foram levadas para o hospital já receberam alta. O Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia que torna os irmãos Brazão réus pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. A gente vai saber agora dos detalhes com a Manuela Castro, que está ao vivo com a gente. Manu, muito boa noite para você. Olá, Porta Nova. Boa noite a você, a Yara e a todos que nos acompanham. Além dos irmãos Brazão, outras 3 pessoas se tornaram réus hoje aqui no Supremo Tribunal Federal. Então vamos aí à lista de todos esses réus.
Primeiro, o deputado federal, Chiquinho Brazão, o irmão dele, Domingos Brazão, que era do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, o assessor dele, Robson Fonseca, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, e o policial militar, Ronald Paula. A decisão de hoje nada tem a ver com o julgamento propriamente dito dessas pessoas. Hoje que não foi falado se eles são culpados ou não pelo assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Hoje os ministros simplesmente aceitaram a denúncia da Procuradoria-Geral da República. O que isso significa? Que agora oficialmente passa a tramitar na Justiça o caso, mais especificamente aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas por que o STF? Porque normalmente esses casos de homicídio tramitam na primeira instância, na segunda, na terceira, que normalmente é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Mas neste caso especificamente, um dos réus é um deputado federal que tem foro privilegiado, ou seja, tem que ser julgado na Suprema Corte e por isso todo o caso vai tramitar aqui. Hoje, alguns advogados de defesa até tentaram desmembrar o caso para que os réus que não têm foro privilegiado sejam julgados separadamente em outros tribunais. Mas os ministros aqui do STF negaram esses pedidos. Porta Nova e Yara. Obrigada, Manu. Uma pesquisa de opinião mostra que 62% dos brasileiros são a favor do aumento de preços para reduzir o consumo de álcool. O levantamento foi realizado em todo o país pela Vital Strategies, Organização Internacional de Saúde Pública, com escritório no Brasil. Um produto que está em mercados, padarias, lojas de conveniência, fácil de encontrar e relativamente barato. Mas o uso descontrolado traz problemas, como violência doméstica, segurança no trânsito e doenças. Por ano, são cerca de 3 milhões de mortes no mundo associadas ao uso do álcool. Existem mais de 200 lesões e doenças associadas ao consumo de álcool, né? E as pessoas acham que álcool não é droga no sentido de que altera o sistema nervoso central, o funcionamento do cérebro, né? Droga no sentido de que é uma substância cancerígena que causa mais de 8 tipos de câncer. No debate sobre a regulamentação da reforma tributária, o governo propôs a criação de um imposto específico para produtos prejudiciais à saúde, como alimentos ultraprocessados, bebidas açucaradas, tabaco e álcool. A campanha Quer uma Dose de Realidade busca sensibilizar os parlamentares para aprovar a taxação. É muito raro a gente ver a população brasileira ou qualquer população dizer que um produto é barato. No Brasil, você tem 50% da população que tem algum consumo de álcool, 25% com consumo regular. Tem 67% dizendo que álcool é barato e 62% dizendo que apoiam o aumento do preço com vistas ou com a intenção de redução de consumo. Porque está muito claro para a população que esse produto faz mal à saúde, faz mal para a nossa sociedade e precisa ter os desincentivos ou a informação adequada pelo governo para desincentivar o consumo. De acordo com a pesquisa, 93% dos brasileiros reconhecem o uso do álcool como uma preocupação. Luciana fazia parte dos outros 7%. O consumo desregulado a colocou em situações de perigo, quase à morte. Ela chegou a ser resgatada em uma praia após um acidente. Hoje, sem ingerir álcool há 9 anos, muita coisa mudou. Eu voltei a estudar, me formei ano passado na Universidade Federal Fluminense, agora eu sou licenciada em Pedagogia. Bom, no próximo bloco a gente vai falar sobre algumas tecnologias sociais, né, que ajudam em políticas públicas. Pois é, falando de fome, né, desculpa te interromper, mas a gente tem avançado bastante. Muita gente saiu da pobreza extrema e se alimenta já, isso já foi um avanço, mas tem mais avançar, a gente vai mostrar como em 2 minutos. Na TV Brasil, o Brasileirão Série B ao vivo. Hoje tem Novo Horizontino e Amazonas. E amanhã, Botafogo recebe Ponte Preta. Fique de olho em cada lance.
aqui na tela do Nosso Futebol. Dia 18 de junho é dia de abrir um espumante, de preparar um prato especial, fazer uma festa, porque é o dia do profissional da química. São eles que fazem tudo isso acontecer, desenvolvem e melhoram produtos e serviços e promovem o avanço científico e industrial. Nossa homenagem a esses profissionais tão importantes para o crescimento do país. Para tudo, acontece uma química. Sistema Conselho Federal de Química e Conselhos Regionais de Química. Cultura e toda a diversidade em forma de conteúdo. Agora, ainda mais, muito mais plural. Bem-vindos à nossa TV Brasil. Em junho tem Arraiá Brasil. Vamos curtir as maiores festas de São João do país ao vivo. Começamos em Caruaru, Pernambuco. Anarie! Da Paraíba, a beleza de Campina Grande. A tradição em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os festejos em Salvador e Amargosa, na Bahia. O Balancê em Aracaju, Sergipe. A Lavantu, um show de cultura popular. Em parceria com as TVs afiliadas e veículos EBC. Arraiá Brasil! Em entrevista à rádio CBN, realizada hoje, o presidente Lula tratou sobre vários temas, principalmente questões relacionadas à economia. O repórter Antônio Trindade traz mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Antônio. Boa noite, Yara, Porta Nova e a todos que acompanham o Repórter Brasil. Porta Nova e Yara, os assuntos econômicos dominaram boa parte da entrevista do presidente Lula à rádio CBN. Ele disse que o Brasil vai continuar crescendo, com geração de emprego e também com a inflação controlada. No ano passado, o Brasil cresceu 2,9%. E segundo o presidente Lula, essa vai ser a tendência desse e também dos próximos anos, com investimentos em ações como o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, na indústria e também na transição energética. O presidente Lula destacou ainda que o salário mínimo vai continuar crescendo de maneira consistente. Além disso, ele assegurou que o governo tem compromisso fiscal com as contas públicas. A equipe econômica está fazendo um estudo sobre o orçamento para fazer um pente fino nas contas. No entanto, o presidente Lula advertiu que não vai fazer um ajuste fiscal em cima de programas sociais, voltados às parcelas mais pobres da população. Nessa entrevista, o presidente Lula falou ainda sobre diversos outros assuntos, como a relação com o Congresso e também com o Banco Central. A gente separou alguns trechos dessa entrevista do presidente Lula. Vamos ver. Na entrevista à rádio CBN, o presidente Lula cobrou dos 17 setores que foram beneficiados com a desoneração da folha de pagamento uma contrapartida em favor dos trabalhadores. E de vez em quando as pessoas jogam a responsabilidade dos gastos nas políticas sociais que você está implantando, que é para resolver a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Mas o que me deixa preocupado é que as mesmas pessoas que falam de que é preciso parar de gastar, são as pessoas que têm 546 bilhões de reais de isenção. Desoneração de folha de pagamento, isenção fiscal, ou seja, são os ricos que se apoderam de uma parte do orçamento do país. E eles se queixam daquilo que você está gastando com o povo pobre. Lula afirmou que, com a economia crescendo e a inflação sob controle, não há necessidade de o Brasil manter a taxa de juros alta. Ele ainda fez críticas duras ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político, que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país, porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. Lula também se posicionou contra o projeto de lei que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples. Ou seja, isso é um debate maduro que envolve a sociedade. Nós temos que respeitar as mulheres.
sabe? Elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer. Sabe? Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Eu, Luiz Inácio Lula da Filha, sou contra o aborto. Dá para ficar bem claro. Agora, enquanto chefe de Estado, o aborto tem que ser tratado como uma questão de saúde pública. Porque você não pode continuar permitindo que a madame vá fazer um aborto em Paris e que a coitada morra em casa tentando furar o útero com a agulha de tricô. Terrível cenário esse. Bom, de hoje até sexta-feira, Brasília será palco de uma série de debates sobre tecnologias sociais com soluções sustentáveis e inclusão das comunidades. Entre os temas está a segurança alimentar. A programação terá ainda atividades culturais e o prêmio da Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. Mais de 24 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil de 2022 para 2023, de acordo com os últimos dados do IBGE. Mas o país, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, ainda tem mais de 8 milhões de pessoas que não conseguem ter uma alimentação diária de qualidade. Ter uma alimentação saudável é ainda mais complicado, porque implica não só ter o que comer, mas ter uma ração balanceada, uma alimentação com, por exemplo, frutas, verduras e legumes, que é o acesso muito difícil. O Brasil come 1/3 das frutas, verduras e legumes recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil ainda precisa percorrer alguns caminhos para assegurar comida na mesa de muita gente. E esse trajeto passa pelas tecnologias focadas na população. Tecnologias sociais como hortas comunitárias, cozinhas solidárias, são ferramentas importantes para garantir a segurança nutricional e alimentar em todo o país. Há 23 anos, a Fundação Banco do Brasil premia esse tipo de iniciativa. Ao fazer o prêmio, uma nova edição do Prêmio Tecnologias Sociais, a gente busca reunir parceiros, governo, sociedade civil, os movimentos sociais, investidores também estatais, investidores de uma forma geral, para que a gente possa pensar soluções como segurança alimentar, como segurança hídrica e vários outros problemas que existem no país afora, para que a gente possa, por meio das tecnologias sociais, vencer essas dificuldades. A gente não pode pensar na fome e nos problemas, nas doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo, como um problema individual. É um problema coletivo e é um problema estrutural. Então, a gente precisa de políticas estruturantes para resolver esse problema. Andréa Brujinski foi uma das vencedoras do prêmio em 2013, com um sistema eletrônico que viabiliza a compra de alimentos de mais de 20 mil agricultores familiares para abastecer escolas do Paraná. 10 anos depois, ela voltou como palestrante para mostrar os resultados do projeto. Nós tínhamos, na época, em 2013, praticamente 1/4 do estado, dos municípios atendidos. E desde 2019, nós conseguimos pintar o mapa do Paraná. Então, 100% das escolas são atendidas. Nós destinamos 100% do recurso federal nessa compra. E o índice de orgânico, obviamente, também subiu bastante nesse período. A presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapichana, participou hoje de uma audiência na Câmara dos Deputados para falar da crise humanitária que afeta os povos indígenas Yanomami. Essa população tem sofrido com o garimpo ilegal, o que resulta em danos ambientais no território e propagação de doenças. De acordo com Joênia Wapichana, a proteção aos povos Yanomami tem sido feita desde 2023 por meio de ações de cuidados com a saúde dos indígenas, interlocução com as comunidades e fiscalização da retirada de garimpeiros ilegais. Mas ainda há desafios, como reverter os danos do mercúrio usado no garimpo. A gente vai ter que trabalhar nisso, na recuperação dessas áreas que estão contaminadas, tanto dos rios, né, ali os peixes, né, agora é uma maldade muito grande, porque além da extração ilegal do minério, do ouro, né, se deixa uma devastação muito grande em termos de desmatamento, em termos de contaminação do solo e principalmente da segurança alimentar e inclusive da insegurança física que existe ali, né? A terra indígena Yanomami é uma região com mais de 10 milhões de hectares, localizada nos estados de Roraima e Amazonas. De acordo com o último censo do IBGE, mais de 27 mil indígenas vivem nessa área.
Jovens de diversas partes do mundo que fazem parte do grupo Y20 estão reunidos em Belém do Pará. O encontro é para debater sobre mudanças climáticas, sustentabilidade, além, claro, do combate à pobreza e à fome. Você confere na reportagem da TV Cultura do Pará, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. O Y20 é uma plataforma global que reúne jovens líderes de várias partes do mundo para discutir e propor soluções inovadoras para questões globais. Neste ano, o foco está nas mudanças climáticas, igualdade de gênero, economia digital e educação inclusiva. E fazer esse debate aqui no Pará, além da relação com a COP30, com o significado da agenda ambiental e da Amazônia, é muito importante para a gente, porque a gente conecta com a juventude do território. Aqui nós também temos jovens de todo o Brasil, um grupo com muita diversidade, junto com as delegações internacionais. À medida que a gente possibilita esse espaço, não só com a juventude do mundo todo, mas amplia para a participação da juventude paraense, para a juventude brasileira, a gente tem capacidade de experimentar um sentimento relacionado às principais emergências dessa geração de jovens e, ao mesmo tempo, a gente faz um link com a COP30, que vai acontecer em novembro do ano que vem, aqui em Belém. Além disso, o Y20 representa uma oportunidade de ouvir diretamente os jovens líderes sobre visões que têm para um futuro mais justo e sustentável, com soluções práticas e inovadoras para moldar agendas políticas globais. Esse evento ele é de extrema importância, e o UF20, como os membros delegatários para o G20, nas quais trazem a importância da atuação dos jovens de se fazer parte nesse processo e discutir as temáticas voltadas ao desenvolvimento sustentável, à fome, combate à pobreza. Estou bastante feliz em poder aprender com as vozes da juventude de outros países, poder também contribuir com eles e assim na construção de políticas públicas. Hoje tem mais Série B aqui na tela da TV Brasil. A gente vai conversar com o repórter Lincoln Chaves, acompanha Novo Horizontino e Amazonas no estádio Jorge de Biasi. Boa noite, Lincoln. O que a gente pode esperar para esse jogo de logo mais? Boa noite a todos que nos acompanham no Repórter Brasil. É um duelo interessante, não só por coincidir, a gente está falando de dois times das cores amarela e preta, mas porque são os dois clubes mais jovens desta Série B. O Amazonas foi fundado em 2019, apenas 5 anos, e vive aí uma ascensão importante, meteórica no cenário do futebol nacional. Tenta ser o primeiro clube do Amazonas a disputar a elite do Brasileirão, que se conquistaram o acesso desde 1986, do Brasileirão masculino. Já o Novo Horizontino foi fundado em 2010, ele é uma espécie de continuação simbólica do Grêmio Esportivo Novo Horizontino, um clube que acabou falindo ali no final dos anos 90, mas chegou a ser vice-campeão paulista em 1990, perdendo para o Bragantino. São dois times que estão ali no meio da tabela, vêm de derrota na rodada passada e tentam conquistar uma situação mais favorável, chegar ali na metade de cima da classificação e olhar para o G4, que é onde estão os 4 primeiros colocados. A bola rola a partir das 9 da noite, mas ali 15 para as 9 a gente já dá início às transmissões diretamente aqui do gramado do Jorge Ismael de Biasi. Eu volto com vocês aí no estúdio e, é claro, vamos esperar o melhor dessa partida de daqui a pouco. Tá certo, tá certo. Mais um jogo importante da Série B pra gente assistir. O gramado tá um tapete, pelo menos por esse ângulo que a gente tá vendo aqui. E você não perde a partida logo mais, um pouquinho depois aí do Repórter Brasil. Você segue ligado aqui com a gente. Depois vai chegar a hora do jogo, você vai aproveitar. Tá na hora do intervalo. Pois é, e a gente vai voltar a falar do Sul, que o movimento voltou ao centro de Porto Alegre. Pois é, depois de vários dias, semanas sem energia elétrica, com o comércio sofrendo muito, o tempo melhorou por lá, na capital gaúcha, e aí o comércio começou a se movimentar. Já tem gente com bastante esperança, a gente conta em 2 minutos. Em campo, na TV Brasil, o Brasileirão Série B ao vivo. Hoje tem Novo Horizontino e Amazonas. E amanhã, Botafogo recebe Ponte Preta. Fique de olho em cada lance. Aqui, na tela do nosso futebol. Nós queremos o Bolsonaro candidato a presidente do Brasil pelo PL. Agora, se ele não for, quem decide quem vai ser o candidato a presidente é o Bolsonaro.
Quem decide quem vai ser o candidato a vice-presidente é o Bolsonaro. Devemos isso a ele. É ele que tem os votos. O Bolsonaro e o povo brasileiro fizeram do PL o maior partido do Brasil. As manhãs da TV Brasil começam com educação, documentários, cultura, turismo, música, culinária e os biomas brasileiros. Conteúdos da Rede Nacional de Comunicação Pública com a cara do país. Você tem um encontro com o Brasil, aqui na tela da gente. Eu fui o filho da empregada doméstica, imigrante paraibana, que veio para São Paulo, que foi morar em ocupação. Saiu da periferia, passou pela universidade, até chegar ao lugar que ocupa hoje, a Assembleia Legislativa do Paraná. Com vocês, o deputado estadual Renato Freitas. Aquilo que fundamenta a minha existência política é, de fato, demonstrar todas as mazelas que existem por detrás dessa democracia de faz de conta. Hoje, 11 da noite, Dando a Real comigo, Leandro Demore, na TV Brasil, a tela da gente. O presidente russo Vladimir Putin chegou hoje à capital da Coreia do Norte, Pyongyang, para se encontrar com o líder do país asiático, Kim Jong-un. Eles devem assinar um acordo de cooperação em segurança. Veja no nosso giro de notícias pelo mundo. Essa é a primeira visita de Putin à Coreia do Norte em 24 anos. Segundo a mídia coreana, Putin e Kim Jong-un devem assinar um acordo de cooperação em segurança. Mas o Kremlin nega que as medidas sejam direcionadas a algum país específico. De acordo com a Ucrânia, ao menos 50 mísseis lançados por Moscou contra o país teriam sido fabricados na Coreia do Norte. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, e o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, expressaram preocupação com a visita e temem que a Rússia apoie o programa nuclear da Coreia do Norte. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um programa que vai ajudar cerca de 550 mil imigrantes ilegais a obterem a cidadania norte-americana. Entre os beneficiados estão 500 mil pessoas casadas com americanos e 50 mil crianças e jovens menores de 21 anos que tenham um dos pais com cidadania norte-americana. A decisão da Casa Branca vem poucos dias após o presidente decretar o fechamento parcial da fronteira do país com o México para conter a imigração ilegal nos Estados Unidos. A Justiça da Espanha autorizou que jovens de 16 e 17 anos façam aborto sem autorização dos responsáveis. A lei que tratava do assunto foi aprovada pelo parlamento no ano passado, mas o partido de extrema-direita, Vox, entrou com pedido para que o assunto fosse analisado pelo Tribunal Constitucional do país. Na Espanha, o aborto é permitido até a 14ª semana de gestação, em qualquer circunstância, e até a 22ª em casos de risco ao feto ou à gestante. Depois disso, é permitido apenas se o feto for incompatível com a vida. Pois é, aborto em discussão em boa parte do mundo, a gente trazendo as informações aqui. Lara, muito boa noite para você. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Vamos ver a previsão do tempo agora? Vamos de previsão do tempo, tá na hora. E a gente começa pela região sul, que essa semana, então, voltou a chover forte por lá e ainda tem alguns alertas que a gente precisa ficar atento. Olha, essa madrugada ainda, essa chuva pode ser bem forte, principalmente aqui no centro-sul do estado. De novo. De novo, o que inclui exatamente ali a região metropolitana também de Porto Alegre, que está aos poucos voltando ao normal, né? Mas Sim. aí volta, então, esse alerta para lá, ficar atento para chuva forte por lá. Essa madrugada ainda, e amanhã essa chuva vai se concentrar aqui mais no noroeste do estado. E aí, o que a gente tem que ficar atento também? Ali a bacia do Rio Uruguai, porque tem uma tendência de elevação e pode causar ainda muito alagamento por ali. E aí o Rio Uruguai, muito volumoso, quando alaga, também causa os transtornos que a gente já viu. Pessoal saindo de casa, indo para abrigo, aquela história toda. Todos esses transtornos que podem voltar, inclusive o CEMADEM, que é o centro que monitora esse risco de alerta, né, esses riscos de desastres, já colocou ali a região metropolitana, tanto de Porto Alegre também, quanto áreas de serra em alerta, em risco alto, tanto para alagamentos e também para deslizamentos de terra. Então, mais uma coisa que a gente chama a atenção, não dá para esquecer ainda, que as coisas ainda não estão tranquilas por lá. Perfeito.
Bom, agora a gente vai para um cenário totalmente oposto. Olhando aqui no mapa, a gente vai para o cenário aqui de seca, baixa umidade do ar. Essa área está só aumentando aqui na região central. Só a região sul que fica fora, porque lá, né, muita chuva ainda não chega lá. Daqui para baixo, todo mundo querendo um pouco de estiagem. Daqui para cima, todo mundo querendo um pouco de chuva. Olha que coisa. Exatamente. E aqui, então, os riscos são outros, né? Nossa saúde, que a gente já começa a sentir a pele ressecada também. E aí a gente volta a chamar atenção para as queimadas. Sim, mais uma vez, o problema das queimadas, alertando o centro do Brasil inteiro, né? O centro inteiro do Brasil. Toda essa região central, muitos focos de incêndio, mas a gente volta a chamar atenção para o Pantanal. Exatamente. Aí, olha só esse número. Quase 1/4 do território brasileiro pegou fogo ao menos uma vez em 40 anos. De 1985 até o ano passado, 23% da extensão do país foi queimada. Pois é, esse dado é impressionante. O Cerrado e a Amazônia juntos representam 86% da área que pegou fogo. Mas o bioma que mais queimou, proporcionalmente falando, foi o Pantanal, com 9 milhões de hectares. Esses dados foram divulgados hoje pelo Mapa Biomas, que trata de fogo, especialmente. Isso mesmo. E aí, olha, nesse contexto, a gente vai conhecer agora o trabalho do Grupo de Resgate Animal, o GRETAP, que entra em ação para retirar os bichinhos quando a mata começa a queimar no Pantanal. A TV Universitária de Mato Grosso do Sul, que é emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, que vai mostrar para a gente. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o GRETAP, Grupo de Resgate Animal, entra em operação nas áreas queimadas no Pantanal. O objetivo aí é resgatar os animais antes que os focos de incêndio atinjam a fauna pantaneira. O GRETAP é a união de 12 instituições governamentais e também do terceiro setor que atuam no resgate da fauna. Até agora não existe um levantamento de quantos animais já foram atingidos, mas o resgate está sendo feito para evitar danos maiores. Vale destacar que o GRETAP também saiu de Mato Grosso do Sul rumo ao estado do Rio Grande do Sul, para auxiliar aí no resgate dos animais durante as enchentes. Bom, é triste, né? Que além de toda essa destruição do bioma, os bichinhos ainda sofrem. E esses que não morrem queimados podem morrer dias depois também, inalando fumaça e também porque eles ficam sem comida. Exatamente. O bioma todo afetado acaba comprometendo a oferta de alimentos também e de abrigo para esses animais. Bom, você começou falando de Rio Grande do Sul, a gente vai seguir, mas por hoje é isso, né? De previsão do tempo. São esses os destaques, então. Muita chuva e seca em outros lugares. Tá, a gente vai voltar a falar agora do Sul, porque tem aquela preocupação com mais chuva. A Yara segue. Pois é, a gente volta para o Sul porque a Defesa Civil do Estado divulgou a morte de mais uma pessoa na tragédia climática. Agora são 177 pessoas mortas e 37 desaparecidos. O número de feridos passou de 800. Hoje, o ministro extraordinário pela reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, se reuniu com representantes da Fraport, empresa que administra o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A gente vai até lá, na capital gaúcha, então conversar com a Bruna Sanielli, que tem os detalhes dessa informação. Boa noite, Bruna. Boa noite, Yara. Boa noite, Porta Nova. Boa noite a todos. É isso mesmo. Assim, o ministro conversou aí com representantes da Fraport para falar sobre como que vai ser essa retomada do aeroporto. A empresa precisa de 4 semanas para concluir as análises técnicas sobre as condições de segurança da pista e dos outros equipamentos do aeroporto. É importante falar que o aeroporto está fechado desde o início das enchentes, aí no começo de maio, e a previsão para as obras para reparar o aeroporto ficam em torno de R$1 bilhão. A Fraport se comprometeu a continuar com a concessão do aeroporto e o governo quer que o aeroporto volte a operar o quanto antes, tendo em vista a importância para a economia local. Tanto é que o terminal de cargas já está operando. E falando mais em economia, o governo liberou aí, autorizou 17 bilhões para as empresas do estado e a construção de 12 mil moradias. O tempo hoje está bom aqui em Porto Alegre, mas como a Lara falou, nas outras regiões não está tão bom assim. E mais cedo a gente foi para a cidade de Montenegro, onde 1.200 pessoas estão desalojadas depois da chuva da madrugada. Vamos acompanhar na reportagem.
Samir teve que deixar a casa após receber alertas da prefeitura sobre o aumento das águas. Depois, voltou para recolher o que tinha ficado para trás. Ele é um dos 25 mil moradores afetados pelas enchentes de maio em Montenegro, cidade que fica a 1 hora de Porto Alegre. Essa enchente agora, por exemplo, voltou para o portão, tá ali, sabe? Só que daí, como o desespero bateu, chamamos um caminhão de mudança e tiramos tudo de dentro. E daí ontem, nessa correria, nesse desespero, foi que eu esqueci minhas ferramentas, né? Pensei, não, eu vou pegar, vou tirar para deixar lá no seco, né? Porque a gente ainda está esperando que daqui a pouco pode acontecer outra chuva na serra, alguma coisa, né? E a água não baixar a tempo e acabar elevando de novo a enchente. O nível do rio Caí subiu e chegou a 7 metros e 80 centímetros, ultrapassando a taxa de inundação de 6 metros. 1.200 pessoas ficaram desalojadas e 200 estão em abrigos. Foram retiradas as pessoas, né, das áreas mais impactadas e agora, né, com essa trégua da chuva, mas estamos aguardando, né, que possivelmente poderemos ter mais chuvas na serra e o rio ainda pode subir. Valdair é aposentado e está usando um barco para sair de casa, que foi parcialmente inundada. Essa vez foi só por baixo do porão, a outra foi um sufoco danado. Entrou 90 centímetros dentro da minha casa, né? Na Casa de Retiro São José, mais de 100 pessoas estão abrigadas. O local também acolhe 20 animais. Celeste teve que procurar abrigo pela 3ª vez desde novembro. Ela agradece por ter um local para onde ir. Tinha vindo na prefeitura, conversei com eles que era para sair, né? Então, se é para sair, a gente saiu, né? Fizemos o possível, até porque eu não tinha nada para perder com essa, porque eu já tinha perdido tudo com essa outra, né? Daí o que eu tinha mesmo era meus filhos e minhas roupas, que a gente conseguiu sair de casa. Só tenho a agradecer porque pelo menos teve para onde a gente vir. Porque se não fosse aqui, nós ia estar numa barraquinha, quem sabe, na rua, né? Não tem para onde ir. Bom, ainda falando no sul, o centro histórico de Porto Alegre, que foi muito afetado pelas enchentes, começou aos poucos a ter um movimento do comércio de volta. Ainda há muito o que fazer, mas a disposição está grande para o reinício das atividades. A gente vai conferir na reportagem da TVE do Rio Grande do Sul, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. O movimento no comércio volta aos poucos, depois de muito esforço. Há cerca de um mês, nós conversamos com o seu Giacomo. Ele recém havia aberto a relojoaria para ver os estragos. Agora aí é isso aí. Acho que uns 10 dias no mínimo para conseguir botar em condições de, né? E depois começar de novo. A reabertura foi há 2 semanas. Ainda falta trocar o mobiliário, mas o ânimo já é outro. O pessoal está voltando e está vendo que não é só para nós, né? Foi uma coisa generalizada. Está tudo abrindo, voltando à normalidade. Sem medo. Esse aí, o pessoal tem medo. Não tem nada, vamos lá. Né? A gente, os empresários aqui estão bem otimistas no sentido de que o povo está voltando. Olha hoje como está movimentado. E se tem sol, se o dia está quente, melhor ainda. No final de maio, também encontramos o Jânio, estoquista de uma loja de variedades, desolado. A gente entra, a gente chora, né? Por causa que não só nós, mas de toda a população do centro que tem que trabalhar. Muita gente perdeu o emprego. A loja reabriu no último dia 3. A gente está retomando, né? Graças a Deus os clientes estão voltando. A gente está podendo ajudar, fazendo promoções para ajudar todas as famílias. Mas para que o centro histórico voltasse a respirar um ar de normalidade, era necessário ver uma cena ainda, que é essa aqui, o portão principal do mercado público finalmente aberto. Silvia, a tia do axé, como é conhecida, voltou ao seu posto, sentadinha na entrada, com a cesta de patuás no colo. O mercado significa uma parte da minha vida, um pedacinho de mim. Apoio, solidariedade e resiliência foram essenciais para ver o mercado cheio de novo. É hora de matar as saudades. Muita saudade. Vi no jornal agora pela manhã que estava aberto, vim voando, né? Isso aqui faz parte da minha vida. Já começaram a ser montados os centros humanitários de acolhimento que vão receber desabrigados em Canoas e Porto Alegre. A reportagem também é da TVE do Rio Grande do Sul.
Em Canoas, começou hoje a montagem das unidades habitacionais cedidas pela Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados, num terreno próximo à refinaria Alberto Pasqualini. São mais de 200 estruturas que terão capacidade para receber cerca de 700 pessoas. O trabalho de montagem conta com o auxílio de militares do Exército, com treinamento das equipes da Acnur. Já em Porto Alegre, as estruturas foram erguidas no Centro Humanístico Vida. Por lá, a Prefeitura da capital está realizando serviços de infraestrutura, como a disponibilização das redes de energia, água e esgoto. O local pode acomodar até 1.000 pessoas. A expectativa é que essa etapa do trabalho seja concluída até o final do mês. Em São Paulo, a morte do jovem Leonardo Nunes após marcar um encontro por meio de um aplicativo fez surgir relatos de outros homens vítimas de roubos na mesma região, na zona sul da capital. O chamado golpe do amor continua fazendo vítimas e alguns cuidados são essenciais para não se colocar em risco. As redes sociais ficaram cheias de relatos de homens que foram assaltados ao chegar no local de encontros marcados por meio de um aplicativo conhecido entre o público gay. Isso depois do caso mais trágico em que um jovem foi morto a tiros. As circunstâncias estão sendo investigadas. Existem casos em que o encontro termina em sequestro. Esse tipo de crime, conhecido como golpe do amor, passou a ser identificado e combatido pela Divisão Antissequestro da Polícia Civil aqui na capital paulista 2 anos atrás. Desde então, os números caíram de 115 casos para 49 no ano passado e este ano até agora foram registrados apenas 2. O órgão dá dicas de cuidados a serem tomados por quem planeja se encontrar por meio de aplicativo. Entre eles está fazer uma videochamada antes do primeiro encontro. Outro cuidado é marcar esse encontro num local público e não atender a imprevistos que impliquem em ir até a casa da pessoa. Todas as vítimas eram homens de 25 a 55 anos. Quase todos combinaram encontros com mulheres. A gente não tem mulheres que tenham caído nesse crime. Pelo menos nenhum caso noticiado aqui na divisão de sequestro de uma mulher que tenha caído nesse crime. Então, acho que no afã de ter um encontro, homens especialmente que se separaram recentemente, eles vão encontrar essas supostas mulheres. Então, o que nós recomendamos é que essas pessoas tenham precaução, tenham esses cuidados para que não caiam nesse tipo de sequestro. Ficar atento, A Polícia Federal recuperou em Londres, no Reino Unido, uma obra literária rara, furtada há quase 20 anos da Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. O livro de gravuras brasileiras raras, Souvenirs de Rio de Janeiro, pintado à mão por Johann Jacob Steinmann entre 1834 e 1835, foi recuperado com a colaboração da Polícia Metropolitana de Londres, a Scotland Yard. A obra estava com um colecionador brasileiro que o arrematou legalmente em uma casa de leilões em Londres, Inglaterra. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, a obra estava entre as que foram furtadas da Biblioteca Mário de Andrade, na região central da capital paulista, em 2006. O livro deve passar por perícia antes de ser devolvido ao acervo. Hoje é o Dia Mundial do Orgulho Autista e nós, aqui do Repórter Brasil, vamos falar sobre o diagnóstico tardio dessa condição. Hoje, com mais informação, muitas pessoas estão se descobrindo dentro do espectro autista, que é bastante amplo. Pois é, alguns já na adolescência ou na idade adulta. Esse é um diagnóstico que traz autoconhecimento e também direitos. O transtorno do espectro autista é explicado por alterações genéticas do cérebro que impactam no desenvolvimento motor, na linguagem e no comportamento. No nível 3 do autismo, as pessoas precisam de muito suporte. O nível 2 é o intermediário e é no nível 1 que se enquadram casos que passam despercebidos na infância. Diagnósticos tardios são indivíduos que têm a fala preservada e a cognição preservada. Até pouco tempo não se falava em autismo
autismo nível 1 de suporte. Imagine para quem morava em uma comunidade indígena. Me chamo Inatiaya Vaki, sou da etnia Chavante de Pataxó. Ela foi diagnosticada como autista somente aos 16 anos. Atualmente faz faculdade em Montes Claros, Minas Gerais. Lá dentro da faculdade tem um NUSIC, onde sai esse professor de apoio, onde apoia essas pessoas com deficiência, não só autista. Porque nós temos a nossa forma de aprendizado, não é que a gente não consegue aprender. Nós autistas temos capacidade, como qualquer outra pessoa, de ter trabalho e conseguir nós mesmos nos sustentar. É determinado por lei que se trata de pessoa com deficiência para todos os fins legais. Não raras às vezes, nós temos noticiado que pessoas com nível de suporte 1 têm esses direitos negados em decorrência do nível de suporte. Quer saber mais sobre esse assunto? O programa Caminhos da Reportagem fez um programa especial, uma reportagem especial sobre o tema. É só acessar no YouTube a TV Brasil e procurar por Autismo Diagnóstico Tardio. Vai lá que você vai encontrar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, acabou de falar sobre o projeto de lei que equipara o aborto após 22 semanas de gravidez ao homicídio. Quem vai atualizar, trazer as informações para a gente é a Selma Dias, aqui na tela com a gente. Selma, muito boa noite. Oi, Porta-Nova e Ara, muito boa noite a vocês, a todos. Pois é, foi uma fala rápida do presidente da Câmara, Arthur Lira, né, depois que ele teve uma reunião mais cedo com os líderes da casa para justamente tratar o destino aí desse projeto. Lira decidiu manter esse PL do aborto na pauta de votação aqui da Câmara, mas recuou, né, ao deixar essa votação, essa discussão para o semestre que vem, portanto, depois do recesso parlamentar. Ele decidiu debater de forma ampla, portanto, no segundo semestre, vai criar ali uma comissão representativa com a participação de diversos setores da sociedade. Né? Segundo Lira, isso é para dar mais segurança jurídica, para garantir a participação das pessoas nesse debate que é tão polêmico e também ele garantiu que a Câmara não vai retirar direitos que as mulheres já conquistaram. A gente tem também uma ala aqui na Câmara dos Deputados de parlamentares da base governista que estão tentando, né, colher 257 assinaturas para tentar, né, extinguir essa urgência, esse requerimento de urgência que foi aprovado na semana passada e que trouxe esse assunto à tona. 257 assinaturas não é um número fácil, né? A base governista vai precisar de tempo e também de muita articulação ali para tentar, né, fazer com que esse projeto seja retirado de pauta. Não custa a gente lembrar aqui que esse projeto equipara o aborto após 22 semanas ao crime de homicídio simples e também eleva as penas para até 20 anos. Então, num caso hipotético de uma mulher que tiver sido estuprada, por exemplo, ela pode ter uma pena maior que a do estuprador. Por enquanto é isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, obrigado, Selma. E não adianta elevar a pena do homicídio, do estupro, para tentar relativizar. Vai ter pena para a mulher de qualquer jeito. Ou seja, esse caso tem que ser muito mais bem discutido, mas o relator do projeto, conversei com a assessoria dele, disse que não está disposto a adiar a votação. Bom, o caso é grave, a gente tem que discutir. Infelizmente, nosso tempo terminou. Estiveram hoje com a gente as intérpretes de Libras Ariane Fernandes e a Lorene Costa. O Repórter Brasil termina aqui. A gente volta amanhã às 7 da noite. Estou esperando aqui. Bom, e a gente fica com imagens do Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília. O STF está iluminado de vermelho em apoio à doação de sangue. Um dos objetivos da campanha é homenagear os doadores de sangue do país. Boa noite. Tchau.